dia agradável, o dia de hoje, estarmos juntos. Aleluia! Vamos iniciar o nosso culto nessa noite, fazendo uma leitura de um texto bíblico que se encontra em João 15. Tem referência aí? Ele está separado ou está tudo junto? Então eu vou ler uma parte e a igreja lê a outra. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos, e esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo que pedi em meu nome. Todos. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Interessante, né, que quando eu estava meditando sobre esse texto, às vezes essa palavra é forte, né? A gente pensa no curral, temos outras ovelhas que não estão nesse curral. E o interessante é que esse texto está falando sobre nós, porque Jesus fala que, né, ele estava ali para os judeus, e aí ele fala para os judeus que tem outras ovelhas que não estavam ali naquele povo, naquele círculo. Somos nós que fomos alcançados. E hoje a gente olha para esses bancos vazios e a gente lembra também de outras pessoas que poderiam estar aqui, mas que não estão. E essa frase que se repete: somos um só em Cristo, um só rebanho e um só pastor. Hoje pela manhã começamos a cantar uma música que tem o tema Temos que Ser Um. E nós vamos cantar ela novamente. Já deu para aprender, não deu? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Aquele que quiser ser o primeiro.
nos constituiu o corpo de Cristo. E por isso nós vamos continuar declarando e louvando que Ele é o Verbo vivo que viveu entre nós. Foi humilhado, foi crucificado, foi rejeitado, mas ressuscitou. Dá para ouvir um aleluia? Aleluia! E por isso que nós estamos aqui num dia de chuva, dia de jogo. Poderíamos estar em outro lugar? Poderíamos. Mas não tem graça, né? A vida com Deus é boa demais.
mais alto, é maior, é nome sobre todos os nomes. Cremos que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante desse nome.
Eu te convido a você sair do seu lugar e escolher uma pessoa para a gente fazer um momento de oração em dupla, orando pela vida da pessoa, consagrando nesse momento agora, pela família. Vamos fazer esse momento um momento de comunhão e oração na nossa igreja. Obrigado, Senhor, que apesar das nossas imperfeições e que não são poucas, o Senhor ainda assim sempre vem para ouvir, Senhor, a nossa oração, a nossa adoração aqui nessa noite. Nós não somos os melhores, nem os mais capacitados, nem mais nada, mas nós te amamos, Senhor. E o que estamos fazendo aqui nessa noite, sincero e de coração para ti. Perdoa as nossas falhas, Senhor, porque nós erramos muito. O Senhor merece muito mais de nós, o Senhor merece muito mais dessa igreja. O Senhor merece muito mais de cada um de nós. E nessa noite queremos colocar, Senhor, cada pedido. Talvez pessoas aqui nessa noite estejam passando por momentos difíceis na saúde, ou de emprego, Senhor, ou problemas familiares. Ou talvez pessoas estejam aqui nessa noite apenas com um coração repleto de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque nos momentos felizes o Senhor está conosco. Nos momentos difíceis o Senhor também está conosco. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando a gente se esquece de Ti, o Senhor não se esquece de nós. Mesmo quando a gente te deixa em segundo plano, o Senhor não nos deixa para trás. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque Tua graça é melhor do que a vida. O Senhor nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo Jesus, porque até para Te agradar nós precisamos de Ti.
Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios 4, versículo 4 e 6 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Nesse momento nós vamos louvar com esse hino que diz um só rebanho, um só pastor. E enquanto estivermos louvando, se você veio preparado para esse momento de dízimos e ofertas, você está convidado para vir aqui à frente. Antes de passar a palavra para o diácono André, nós vamos estar orando pela família do Bruno, que está ali, voltou, né, com as suas filhas, né, família linda que está ali. Vamos também lembrar de orar pela Gilza, né, que continua naquela fase de luto, né, e pelas nossas lutas, pelas nossas vitórias. Semana aí com algumas decisões a serem tomadas, né? E nós colocamos tudo isso
diante do Senhor. Passamos hoje aqui à tarde, uma reunião, ficamos aqui direto, um grupo que ficou direto, e que Deus aprove cada coisa, cada detalhe que nós iremos fazer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que nós possamos viver como um só rebanho, Senhor, porque Tu és o nosso único pastor. Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, as decisões que essa igreja há de tomar, Senhor. Derrame, Senhor, sobre a liderança da Tua igreja, Senhor, sabedoria, Senhor, paz, Senhor, que nós possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade nessa igreja, como a Sua vontade é feita no céu. Senhor, muito obrigado pela comunhão, Senhor. Colocamos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor. Algumas pessoas essa semana tomarão decisões, Senhor. Que essas decisões venham do alto, Senhor. Seja orientado por Ti, ó Pai. Muito obrigado pelo Bruno que retorna com a sua família aqui, Senhor. Sonda esse coração, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus aquilo que Teu jovem precisa, Senhor, ele possa sentir a Tua doce provisão e a Tua doce mão sobre a vida dele, Senhor. Ó Pai, fale conosco, Senhor, através da palavra que será proferida daqui a pouco, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Ó Pai, que nós possamos administrar esses bens, Senhor, com sabedoria e de acordo com a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela liberdade que temos, Senhor, de Te adorar, de Te buscar, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Diácono D. Boa noite, igreja. Sempre com muito vigor, conhecendo, obrigado. Reconhecendo que de nada tenho, sou pecador, sou limitado, mas é o Senhor que vai falar nos nossos corações nessa noite. É o Senhor que vai revelar as suas riquezas profundas. É o Senhor que vai nos lavar, nos purificar por meio da meditação e da reflexão da palavra dele. Amém? Procure. Se puder colocar o texto bíblico, por favor, para a gente ler junto. Isso. Eu gosto de ler sempre junto com a igreja o texto bíblico. A gente pode ler junto então? Vamos lá? Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está presente aqui em nosso meio. Obrigado porque o Teu Espírito Santo age em nossa vida para nos revelar as verdades do Senhor para cada um de nós, para que a gente possa cada vez mais conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor e fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa adentrar profundamente a nossa mente e nosso coração. Que a palavra que for refletida aqui nessa noite,
e foi ensinada por meio do Teu Espírito a nossa vida, que possa gerar frutos permanentes, frutos que permanecem no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Que a Tua Palavra reflita em ações por meio da nossa vida para abençoar outras vidas, que o Teu Evangelho, as Tuas boas novas chegue onde quer que estejamos. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando a gente olha para esse texto em Efésios, a gente vai ver que ele tem uma dinâmica muito parecida com as outras cartas que Paulo escreveu. Na carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele tem uma mesma dinâmica metodológica muito parecida com as outras cartas. Aqui ele vai trabalhar sempre primeiro com as bases conceituais, né? A gente pode falar que ele vai trabalhar aqui com a teoria inicialmente, e depois que ele dá essas bases conceituais dessa teoria, ele vai falar como é que essa teoria, como é que esses conceitos, né, que são abstratos, como é que eles se concretizam no nosso dia a dia. Como é que eu pratico isso que foi falado, essas bases conceituais, né? E aí, pensando, né, numa universidade, pensando inclusive quando ele está no ensino médio ou no ensino fundamental, tem aquelas feiras de ciências, os professores começam a falar várias coisas, né? E aí a feira de ciência é exatamente aquele momento em que aquilo que é conceitual, aquilo que é teórico é colocado em prática, né? E aí sempre me vem à mente aquele vulcão, né? Tem a mania de fazer que todo mundo gosta, bota ali e sai aquelas lavas, assim. É um momento mais concreto. Paulo tinha essa preocupação nas suas cartas. Ele falava, ele ensinava, mas ele dizia como que aquele ensinamento se colocava no nosso dia a dia, né? E aí a divisão em Efésios está bem demarcada pelos primeiros 3 capítulos. Ele vai falar de maneira muito teórica. E os 3 últimos capítulos, que é o 4, 5, 6, ele vai falar de maneira prática. E o que a gente vai estudar e refletir aqui nessa noite é que é exatamente isso, é a parte prática. Então Paulo já deu os seus conceitos no capítulo 1, 2 e 3, e a partir do 4 ele vai falar de maneira prática, como que a gente vive essa unidade, né? E aí é uma sequência lógica, né? Porque para a gente poder praticar, a gente precisa conhecer. A gente não coloca em prática aquilo que a gente não sabe. E aí o Wisner, né, que é um teórico e tem livros de um comentário bíblico, ele vai dizer: a vida cristã não se fundamenta na ignorância, mas sim no conhecimento. E quanto maior nossa compreensão da doutrina bíblica, mais fácil será cumprir os deveres bíblicos. Então, e aí Paulo tinha isso muito demarcado nas suas cartas, né? Ele precisava dizer de forma conceitual o que é o Evangelho, o que é Jesus, o que foi a ressurreição, o que Jesus significa para nós, o que é a igreja, e aí para que a gente possa cada vez mais, conhecendo as doutrinas bíblicas, conhecendo as doutrinas dos apóstolos, a gente possa conhecer Deus e assim ter intimidade com Deus e colocar em prática esse conhecimento que a gente gera ao conhecer Deus e a sua palavra. E é muito interessante porque Paulo vai mostrar para a gente que essa base conceitual, ela tem uma proposta de dizer o que Deus fez por nós. E Efésios, capítulo 1, 2 e 3, está muito demarcado isso, está muito explícito isso, né? O que Deus fez por nós? Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer a nossa morte, né? E aí ao 3º dia ele ressuscitou, e tudo isso ele fez para que a gente pudesse ter vida abundante, para que a gente pudesse ter uma vida eterna. Então a vida nossa não se resume ao que a gente está vivendo aqui. A nossa vida ela vai ter o quê? Uma continuidade. A morte não é o fim. Na verdade, a morte é o começo de uma vida eterna com Deus. E aí Paulo vai deixar isso muito bem estabelecido, né? O que ele fez? Tudo isso, né? Deus, e aí é muito interessante essa última música, né? Porque, e aí a frase é linda, né? Porque ele quis fazer isso por nós. Eu gosto muito dos hinos, eu tenho uma grande admiração, né, pelos hinos, do Nário e tudo mais. Se vocês prestarem atenção, ele quis, isso é muito forte. Nós tínhamos uma necessidade, nós não teríamos condição de fazer o que Jesus fez, mas ele olhou para nós e ele quis.
dá isso para nós. E Paulo deixa isso muito bem estabelecido nessa primeira parte, né, capítulo 1, 2 e 3, tudo que Deus fez por nós. Então, quando a gente for refletir a partir do capítulo 4, tudo que está aqui estabelecido, para que a gente possa fazer, para que a gente está pensando na unidade, isso não está em nós, isso está em quem? Em Deus. Porque Ele necessariamente agiu para que nós tivéssemos. E o que nós fazemos diante da ação de Deus? Nós reagimos. Então a gente não tem nada, não temos nada em nós. Mas tudo que temos foi porque Deus nos deu. Em Cristo Jesus a gente tem todas essas riquezas. E aí diz Foucault, também um comentarista muito importante, eles devem andar numa direção correspondente à sua chamada. Então Deus fez isso por nós porque Ele queria que nós tivéssemos o quê? Uma reação à ação primeira de Deus para nossas vidas. E essa reação é que a gente precisa cumprir um chamado, uma vocação. E o texto deixa isso muito bem estabelecido logo no verso 1. Nós temos uma vocação para a qual Deus nos chamou. E esse chamado e essa vocação é para a unidade. Nós somos chamados, e o texto vai deixar muito bem estabelecido aqui nesse capítulo 4, a gente vai ver os versos 1 ou 2, que a gente foi chamado para ser unidos em quem? Em Cristo. Sem Cristo a gente não consegue unidade, mas em Cristo, e por isso é a base teórica que Paulo faz no capítulo 1, 2 e 3, com Cristo a gente consegue sim cumprir esse chamado, essa vocação para o qual Deus deu a cada um de nós, que é a unidade. E aí, se o verso primeiro fala que a gente tem uma vocação, que a gente tem um chamado para a unidade, a partir do verso 2 e no verso 3, ele vai dizer, e aí, lembra que Paulo aqui está falando de maneira concreta, né? Como que a gente vive isso no nosso dia a dia. Então, a pergunta que a gente faz aqui é: como é que eu vivo essa unidade? De maneira concreta, né? No meu dia a dia, como que eu faço para ser unido? Como é que eu faço para ter unidade na igreja? E aí ele vai começar dizendo que no verso 2, você pode deixar sua Bíblia aberta para a gente acompanhando. E primeiro ele vai dizer que a gente precisa ter humildade. E é interessante que a humildade significa que a gente precisa conhecer quem? A nós mesmos, e a gente aceitar o que nós somos. Isso é humildade. E é interessante porque, de uma maneira muito errada, e a gente vai ver isso tanto na história da humanidade como nos dias atuais, a gente vai ver que quem a gente define como uma pessoa humilde? E é muito categórico isso, né? A gente olha para uma pessoa que está com uma roupa não tão nova, mas um pouquinho mais desgastada, uma pessoa que não é muito letrada, que quase não estudou, que mora numa casa muito simples, que tem um trabalho que muitas vezes é braçal. A gente olha para essa pessoa e a gente diz o quê? Essa pessoa, ela é humilde. Não é isso que a gente faz? Se a gente vê uma pessoa, por exemplo, sair de um prédio espelhado, lindo, maravilhoso, de terno, a gente vai dizer que essa pessoa é humilde? Não, porque de maneira muito prática, não só na história da humanidade, mas no nosso dia a dia, ainda hoje a gente entende aquela pessoa humilde como aquela pessoa mais falta de recurso financeiro, que não sabe falar direito, né, que tem instrução e não se veste. A gente categoriza isso, mas para a Bíblia, ser humilde não é isso. Ser humilde é você conhecer a si mesmo. É saber quem você é, saber quem eu sou, saber quem nós somos. Ser humilde é a gente reconhecer quem nós somos e a gente reconhecer quem Deus é. Então a humildade muitas das vezes é vista como algo ruim. E na história da humanidade também foi assim. Se a gente pega a época de Jesus, no Império Romano, ninguém queria ser humilde. Todo mundo queria ter um posto acima na sociedade. Mas quem tornou a humildade uma virtude? O próprio Jesus. Filipenses vai dizer isso, né? Ele se humilhou. Ou seja, ele se tornou uma pessoa humilde. E humilde significa uma virtude. Então, reconhecer quem eu sou é uma virtude. Reconhecer quem Deus é uma virtude. E nesse sentido, a gente precisa mostrar que nós somos pessoas que precisam de pessoas. Eu não sou
uma pessoa autossuficiente, mas eu tenho que reconhecer o que eu sou. Eu sou uma pessoa que precisa de pessoa. Para que a gente possa ter unidade. E Paulo aqui fala da unidade porque isso é importante. A gente não precisa ser maior ou menor que ninguém. Todos nós somos iguais. Necessitamos uns dos outros. Nós somos interdependentes. Então, para que a gente possa ter uma igreja que viva a unidade, nós precisamos primeiramente ser o quê? Humildes. Reconhecendo que nós somos dependentes. Primeiro de Deus, mas também dependentes uns dos outros. E humildade para reconhecer que o que nós temos também pode abençoar o outro, o que o outro tem pode abençoar a nossa vida, e a gente vive essa humildade, primeiro sendo humilde. Segundo, Paulo vai dizer humildade e mansidão. E é interessante porque quando a gente, de forma genérica, olha para a sociedade e vai falar assim, o que é mansidão? Aí a pessoa vai dizer assim, a mansidão é aquele que aceita tudo, né? Aquele que não reage, aquele que não tem pulso firme. Mas a Bíblia entende a mansidão como aquele que é controlado. E aqui tem a etimologia da palavra, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Tem aquele animal doméstico que ele é espiritado, não obedece a ninguém. Não faz xixi aqui, aí ele faz. Não late não sei onde, aí late. Aí aquele que tem gatinho, não rasga o braço do sofá, vai lá e rasga. E tem aqueles animais que são domesticados, que você consegue fazer o quê? Ter o controle. Então a etimologia da palavra mansidão é exatamente isso. É aquele que é controlado por alguém. Então quando Paulo está dizendo aqui, para que haja unidade, tem que haver mansidão, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos ser todos controlados por alguém. Nós temos que ser controlados. Por quem? Por Deus. E aí, olha que interessante, né? Se eu sou manso, eu sou controlado por Deus. Se eu não sou manso, eu sou controlado por quem? Por mim mesmo. Tem unidade quando a gente é controlado por nós mesmos? Não tem. Só tem unidade quando eu sou manso. Só tem unidade quando eu sou controlado por Deus. Quando nós somos controlados por Deus, tem desavença? Tem disse-me-disse? Tem contenda? Brigas? Não, porque todos nós somos controlados por uma só pessoa. E essa pessoa, quando dá o comando, todos que são mansos precisam o quê? Obedecer. E é interessante que ele continua, ele vai falar que para que a gente possa ter unidade, a gente precisa ser longânimo. Né? E esse termo indica uma pessoa que tem uma firme paciência no sofrimento, no infortúnio. Então, a longanimidade, alguns gostam de utilizar o elástico. Né? O longânimo é aquele que tem um elástico muito potente, que você estica e nunca arrebenta. E aqui é interessante porque é aquele que tem paciência no sofrimento, no infortúnio. Quantas das vezes nós, para mantermos a nossa unidade, precisamos ser longânimos? Tem aquele irmãozinho, tem aquela irmãzinha que insiste em tirar a nossa paciência. É ou não é? É desse jeito, mas a gente precisa, para manter a unidade, ser longânimo. E aí tem tudo a ver, que depois ele vai falar sobre suportar, né, com a paciência. E suportar, e aí ele vai dizer, suportai-vos em amor. Por que ele diz esse complemento em amor? Porque não tem como a gente ser longânimo, paciente e suporte se a gente não fizer isso de maneira amorosa. Se a gente não tiver a base, lembra que eu falei lá atrás? Paulo vai dar um conceito. E esse conceito é necessário para a gente entender que toda a nossa unidade, né, nossa ação para ter unidade precisa ter essa base conceitual. Que se Cristo morreu por nós e Ele fez isso por amor, a gente precisa também ser amoroso um com o outro. E se esse suporte, e aí ele vai dizer aqui, tem que ser em amor. Porque quando a gente ama, o amor é paciente, o amor é longânimo. O amor não faz nada por interesse próprio. Então, quando a gente ama, a gente consegue sofrer e mesmo assim continuar amando. Porque para manter a unidade, a gente precisa o quê? Ser suporte.
E muitas das vezes, o que a pessoa está fazendo, eu trabalhei com uma pessoa a frase dela assim, foi muito interessante. As pessoas chegavam assim super animosas, assim, sabe, super raivosas, porque não estava conseguindo algo e tal, não sei o quê, e essa pessoa era o diretor da unidade. E as pessoas chegavam assim, sabe, com uma gíria, né, soltando marimbondos, para não falar outra coisa assim pior, né? E aí ele falava assim que ao, né, atender essas pessoas, ele não olhava, ele não prestava atenção no que a pessoa estava falando, nas injúrias, né, nas calúnias, na forma como a pessoa, né, a forma violenta como a pessoa estava falando, mas ele prestava atenção na dor dessa pessoa, porque muitas vezes a causa dessa dor dessa pessoa não foi ele, mas ele estava ali para solucionar ou pelo menos dar alguma direção para a dor que aquela pessoa estava expressando de uma maneira errada. Obviamente que ela estava expressando de uma maneira errada, mas ele estava ali para solucionar aquela dor. E aí eu fiquei muito impactado com isso quando eu penso na questão do suporte. Quantas vezes a gente não é atravessado por pessoas que muitas são infelizes na sua forma de falar, mas a gente não tem que prestar atenção nisso. A gente tem que prestar atenção que a gente precisa ser suporte para manter a unidade. Quantas das vezes basta a gente ficar quieto e falar: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu não sei o que fazer, mas eu sei o que o Senhor pode me usar para poder abençoar essa pessoa. E o que o Espírito Santo pode fazer com que a gente fale alguma coisa que intervenha e acabe essa animosidade. E o texto bíblico ele é muito explícito sobre isso, né? Quando o texto vai falar que as palavras duras, elas suscitam a ira, mas as palavras brandas acalmam. E muitas das vezes, para a gente ser suporte, para manter a unidade, o que a gente precisa fazer? Palavras brandas, ou nenhuma palavra às vezes, né? Apenas um abraço. Imagina uma pessoa que chega para nós, né, super animada, falando várias coisas, e você simplesmente dá um abraço nessa pessoa. O que você acha que vai acontecer? Quebra, né? Quebra aquele. Então a gente, para manter a unidade, a gente precisa ser o quê? Suporte. E nesse verso aqui, verso 13, ele vai continuar falando que a gente precisa preservar. E aqui é interessante, porque quando ele fala sobre preservar, tem tudo a ver aqui com a gente estava falando das outras características e ações que a gente precisa ter para manter a unidade. A unidade ela não acontece por acidente. A unidade ela não aparece ao acaso. A unidade ela precisa ser preservada. E como é que a gente preserva a unidade? A gente precisa o quê? De esforço, de dedicação e de perseverança. A gente não conseguiu na primeira vez, a gente tenta a segunda. Não conseguiu na segunda, a gente tenta a terceira. A gente não conseguiu ainda, a gente continua tentando. Porque para manter a unidade, a gente precisa se esforçar. A gente precisa se dedicar. Então a gente fez uma vez e não deu certo, tenta de novo. Para que a gente se mantenha unido. Para que a gente possa ter unidade. E é muito interessante que quando a gente olha a história, né, pela Bíblia, né, as histórias de muitos personagens, a gente vai ver que Noé teve uma situação muito complicada, né? Ele teve que construir uma arca naquele território que não chovia, mas ele precisou o quê? Perseverar. José foi jogado no poço, passou pela prisão, passou por insulto, difamação, mas ele precisou o quê? Perseverar. Jeremias foi lançado num poço também, mas ele precisou perseverar. Daniel foi lançado na cova dos leões. Seus amigos foram lançados na fornalha, mas eles precisaram perseverar. Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, e dentro da prisão o que eles fizeram? Perseveraram. João foi exilado numa ilha. Ele precisou o quê? Perseverar.
Isso tudo são histórias que mostram para nós e que a nossa vida, Paulo deixa aqui muito demarcado, que para nós mantermos a unidade, nós precisamos perseverar. Precisa de esforço, precisa de dedicação. E muitas das vezes esse esforço e dedicação vai levar não só dias, não só semanas, não só meses. Talvez isso leve anos. Talvez isso leve a nossa vida inteira. Mas a gente precisa, para manter a unidade, perseverar. E aí ele finaliza nesse verso 3, portanto, o fruto da unidade é o vínculo da paz. E é interessante porque quando nós somos humildes, nós somos mansos, nós somos longânimos, nós somos suportes, somos esforçados, consequentemente nós temos o quê? A paz uns com os outros. Percebe o quanto que no nosso dia a dia, se nós exercitarmos tudo isso, e aí fecha o verso 3 dizendo o quê? Que vai ter paz com todos. Quando não há paz, quando não há unidade, é porque nós não estamos exercitando essas qualidades aqui que Paulo está dizendo. E aí é interessante que a partir do verso 4, 5, 6, ele vai falar sobre a base dessa unidade. Qual é a base para eu viver de maneira digna da minha vocação para a qual Deus me chamou? E aí a unidade baseia-se na palavra de Deus. Não tem outro lugar que a gente possa buscar a base para essa unidade. A base sempre vai estar onde? Na palavra de Deus. E aí essa base, né? Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: a vida é consequência da doutrina. A doutrina é a base da vida. O que cremos determina como vivemos. Então não tem como nós vivermos todas essas qualidades se a gente não tem base na palavra de Deus. E aqui é fundamental porque a base da nossa vida está na palavra de Deus. E para que a gente possa exercitar tudo isso, o apóstolo Paulo está trazendo como nós, como qualidade para exercitarmos a unidade, a gente precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa meditar na palavra de Deus, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa ter intimidade com a palavra de Deus. E o que cremos determina como vivemos, com isso a unidade se alicerça nas seguintes verdades. E aí ele vai colocar aí a verdade e a unidade se alicerça nas seguintes verdades. Um só Espírito, a mesma força em todos nós. Então, qual é a base da nossa unidade? Que a gente possa ter um só Espírito. O mesmo Espírito que fortalece o missionário na África é aquele que fortalece a quem? A todos nós aqui no Brasil. É um só Espírito. Aquele que se impulsa de ligar alguém, descobrimos que as pessoas precisavam dessa ligação. Imagina você recebendo o Espírito, e aí eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, né? Veio na memória, fulano de tal. E aí, ao vir na memória, a pessoa fez o quê? Orou e fez uma ligação telefônica, ou pelo menos mandou uma mensagem no WhatsApp. E a pessoa do outro lado falou o quê? Era exatamente isso que eu estava precisando. Porque é um só Espírito, é o Espírito Santo que fala nos nossos corações para que a gente possa ter unidade. É o Espírito agindo em nós. Nós nunca estaremos sozinhos. Nós sempre estaremos sob a chancela da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Uma só esperança é a paz em meio ao caos. Cristo voltará, e isso é uma verdade que a gente precisa anunciar. Para que a gente possa ter unidade, a gente precisa sempre reconhecer que essa esperança esteja viva em nossos corações. Cristo voltará. Ele ressuscitou, ele voltou para os céus, a direita de Deus Pai, mas ele deixou uma promessa: ele voltará. Quem aguarda a volta do Rei não desperdiça energia com coisas desse mundo. Quantas das vezes a nossa energia, a nossa unidade, ela não é fortalecida porque a gente esquece dessa verdade, dessa esperança. Mas se a gente começa a dar muita atenção para as coisas do mundo, a gente esquece dessa verdade, dessa esperança de que Cristo voltará. E ao voltar, ele não vai buscar fulano, ciclano, beltrano, X, Y, Z. Ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar a sua noiva. E aí a gente precisa lutar, se esforçar, se dedicar, para que a gente esteja vivo no coração essa unidade, essa esperança de que ele virá buscar a sua igreja. Um só Senhor, servindo ao mesmo Mestre. E aí é interessante porque quando duas pessoas dizem que servem a Jesus,
mas não se fala dentro da igreja. Pode isso acontecer? Pode ter ressentimento? A gente precisa checar quais são nossas atitudes. Será que as nossas atitudes estão decorrentes com a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que é um só Senhor. Se nós temos um só Senhor, então nós temos que estar em unidade, porque o Senhor quer que estejamos unidos. Então nós não podemos ter desavença com nenhuma outra pessoa dentro da igreja. Precisamos viver a unidade, porque Ele é o Senhor de todos. Uma só fé é o essencial que nos une. Nós podemos discordar sobre música na igreja, sobre estilo de culto, sobre detalhes da interpretação do texto bíblico, que a gente discorda mesmo. Nós somos pessoas muito diferentes. Nós temos hábitos diferentes, temos esquisitices diferentes. Nós temos muitos gostos diferentes. Mas nós precisamos reconhecer que há um essencial que nos une, que é a fé. A fé não pode deixar que, embora as nossas diferenças, isso possa ser motivo para a nossa desunião. Não podemos romper com a comunhão por causa de um calendário de eventos. Isso acontece. Briga porque queria fazer na tal data, no tal horário, em tal lugar. Isso porque é uma só fé. A gente precisa se focar no essencial. Qual é o essencial? É eu estar em unidade. E para eu estar em unidade, precisamos ter uma só fé. Um só batismo. A partir do momento que nós cremos, o Espírito Santo passa a morar o quê? Dentro de nós. Somos tabernáculos, somos igreja. O Senhor habita dentro de nós. E é interessante que nesse batismo, e o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente precisa viver cheios de quê? Do Espírito Santo. Para que a gente possa, no nosso dia a dia, fazer com que o Evangelho seja exaltado através das nossas atitudes. A gente precisa viver cheio do Espírito Santo. E esse mês a gente falou, não lembro quem foi que falou, mas falou sobre isso. Vivermos cheios, foi o pastor Carlos, né? Falou sobre viver cheio do Espírito Santo de Deus. Nós também precisamos de ser um só, ter um só Deus e Pai. A família que dá e recebe. Uma família humana, nós recebemos o nosso lugar, dividimos o bolo, perdoamos, né? Assim, na nossa família tem, principalmente quando a gente tem irmãos, você que tem experiência de ter irmão, né? E aí você briga, mas no outro dia já está se abraçando, está se beijando, e está fazendo as coisas juntas, aí briga de novo, mas está todo mundo junto de novo. Temos desavenças, temos coisas que precisamos acertar, nós somos diferentes, mas a gente precisa reconhecer que nós somos família, nós precisamos ter unidade. Não estamos isentos de magoar, nem estamos isentos de ser magoados. O que acontece no nosso relacionamento, enquanto seres humanos, a gente vai cometer erros, mas a gente precisa reconhecer que há um só Deus, há um só Pai. A gente precisa reconhecer que para viver a unidade, a gente precisa extrapolar tudo isso. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a entender, porque muitas das vezes a gente pegou aquela pessoa num dia ruim. A gente pegou, talvez aquela mensagem no WhatsApp, né? Não foi tão agressiva como a gente interpretou. Às vezes a gente interpreta uma simples mensagem, a gente lê, a pessoa, se ela tivesse falado, ia falar de forma tão mansa, mas a gente leu ali e pensou já várias coisas. Eu já tive a experiência de colocar em negrito, em caixa alta, uma mensagem, a pessoa interpretou que eu estava gritando. Acontece, mas é sempre um só Deus, é sempre um só Pai. Nós somos da mesma família, nós temos o mesmo Pai, e por isso a gente precisa viver isso. E é interessante que quando a gente vai lá para João, capítulo 6, que fala sobre o Pai Nosso, lá não diz o Pai meu, lá diz o Pai Nosso. O Pai nunca é meu, o Pai é sempre nosso. E esse Pai, Ele quer que a gente viva ali debaixo da sua proteção, unidos e juntos. E para concluir, a unidade como vocação a que fomos chamados torna-se concreta quando o nosso andar reflete a vida de Deus.
Não tem como eu dizer que eu sou cristão se as minhas atitudes não provêm unidade. Se as minhas atitudes não refletem aquilo que Deus quer para mim, não que Deus quer para nós. Quando vivemos do mesmo jeito que Deus vive, a forma como eu ajo, a forma como eu interajo com meu irmão, a minha irmã, é uma forma como Deus quer que eu viva? Está promovendo a unidade? E é essa a pergunta. O texto bíblico deixa isso estabelecido, coloca várias qualidades, coloca vários conceitos aqui importantes para nós. Quando eu estou vivendo na igreja, no dia a dia, não só no domingo, no momento dos cultos, mas durante a semana, eu estou promovendo unidade? Eu estou agindo de forma a ter unidade na igreja? O cristão deixa o Espírito Santo agir em sua vida, já que a unidade não é criada, mas preservada. A ação de Deus na vida do cristão. Então, a ação de Deus em nós precisa ter o nosso consenso. Deus não vai obrigar a mim e a você a ter unidade, mas isso vai ter que ser o quê? Um querer meu. Eu vou ter que querer agir como Deus quer que eu haja. Eu vou ter que ter atitudes de unidade. Então, a unidade, ela não aparece simplesmente, mas ela precisa ser o quê? Construída. Ela precisa ser preservada, como a gente viu. Ela precisa ser mantida. E sempre quando olho para esses textos sobre construção, sobre manutenção, sobre preservação, eu sempre penso nas plantas. Eu gosto muito de plantinha, né? E se você não cuida, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, você tem que aguar. E é interessante que tem planta que você não pode deixar no sol. Você tem que colocar ela para pegar a iluminação do sol. Mas tem planta que gosta de sol, então você tem que botar ela no sol. Mas tem planta que gosta de um pouco de sol, então você tem que botar ela num lugar em que o sol bata em determinado momento, durante 2 horas do dia, e depois não pega mais. Então, e a unidade é a mesma coisa. A unidade, a gente tem várias plantinhas na igreja, né? Todos somos uma plantinha, e cada um de nós deve ser cuidado de uma maneira diferente. Uns gostam de muita água, outros, né, água todo dia, outros gostam de água uma vez na semana, outros gostam de água 3 vezes, de 3 dias. Outros gostam muito de sol, outros gostam menos de sol. Mas a gente precisa preservar essa unidade, a gente precisa construir, a gente precisa fazer com que essa unidade esteja no nosso dia a dia, no nosso meio. A unidade como vocação que fomos chamados torna-se concreta quando somos dependentes de Deus. Não tem unidade sem dependência de Deus. Deus é que faz acontecer a unidade. O pastor Silvinho falou isso aqui muito na EBD, ele está falando, né? A história não é nossa, a história é de Deus, mas Ele usa a mim e a você para agir através da história dele. E se a gente não depende de Deus, a gente não consegue ter unidade. A unidade acontece no momento que eu dependo de Deus. E não só isso, tá? A unidade acontece porque eu dependo de Deus, porque eu dependo também do outro. Não há unidade sozinho. Alguns querem, né? Alguns querem ser igreja sozinhos, alguns querem ser unidade sozinhos, mas não tem como. Para que a gente possa ser unidade, a gente tem que ser um com Deus e tem que ser um com o outro. A gente acabou de cantar isso, os versos, exatamente o que o texto bíblico está dizendo. É um só Pai, é um só corpo, é um só Espírito. Nós somos um, em unidade com Deus e unidade com os outros. E aí eu queria dar aqui, para a gente poder fechar, que eu gosto muito, eu até cito, né? Eu tive a oportunidade de participar de um evento missionário, e lá eu conheci um pastor de São Paulo, um pastor batista, o pastor José Roberto, e ele me falou uma coisa que eu carrego desde então, né? Ele falou assim, muitas das vezes na igreja a gente fala o que a pessoa precisa fazer, mas não fala como ela deve fazer. Eu sempre gosto de trazer nas nossas reflexões uma coisa muito mais concreta, né? Muito mais no nosso dia a dia. E para a gente fechar aqui, nós vivemos num mundo criado, controlado, sustentado, cheio de Deus.
Ele habita em nós, operando o seu propósito, através da nossa vida comum. É assim que Deus age, né? Ele age através da nossa vida, do nosso dia a dia. E sendo assim, somos desafiados a ter atitudes concretas para a unidade, como nossa responsabilidade, como vocação, como chamado de Deus. E aí, para que a gente possa viver essa unidade, por que não ligar com o irmão? Por que não mandar uma mensagem? É uma coisa tão simples, mas que traz um impacto tão grande. Por que não? E aí, pensando em missões, evangelismo, por que não mandar uma mensagem para um missionário, um e-mail, uma cartinha? Eu tive a oportunidade de conversar com um missionário da África, na época eu morava em São Gonçalo, e aí ele me entregou uma blusa dele lá da África, que tinha o alfabeto lá do dialeto, né? Porque lá tem os idiomas e tem os dialetos. E aí, do dialeto, eu entreguei para uma igreja que ficava lá em Santa Isabel, de São Gonçalo, para um adolescente. Não lembro agora se é adolescente ou criança, mas era mais ou menos essa faixa etária de adolescente e criança. Esse adolescente, essa criança, escreveu uma carta para o missionário e chegou lá na África para ele. E ele falou que era um momento difícil da vida, assim, um momento, sabe, que ele estava passando por uma situação, sabe, crise, assim. E aquela carta foi assim, sabe, foi uma criança, um adolescente, foi de um impacto tão grande para ele. Isso é unidade. Para a gente viver a unidade, não precisa a gente estar junto aqui, né? A gente não pode viver a unidade só aqui. Até porque a igreja não é só a Igreja Batista Missionária do Maracanã. A igreja está espalhada pela face da terra. E olha que um gesto tão simples, né? Escrever uma carta teve um impacto tão grande para esse missionário. Por que nós não fazemos isso? Por que a gente não exercita mais isso? Por que a gente não pede perdão? Por que a gente tem tanta dificuldade de pedir perdão? Muitas vezes causa sim. Talvez a gente não reconheça o quanto a gente feriu o outro. Mas a gente precisa reconhecer isso, que muitas das vezes a gente acha que foi uma simples palavras, mas para o outro teve um peso muito maior. Magoou. E a gente precisa pedir perdão, a gente precisa exercitar o pedido de perdão. Use o seu dom na igreja esse mês. Você tem um dom? Todos nós temos um dom. Mas para que a gente possa exercitar a unidade, a gente precisa fazer o quê? Exercitar esse dom na igreja. Lembra, nós somos dependentes de Deus, mas dependentes também uns dos outros. Todos nós precisamos do quê? Uns dos outros. Se a gente não exercita o nosso dom, mas a gente está deixando de fazer o quê? De fazer a unidade na igreja. Então, que a gente possa falar com Deus: Deus, eu quero promover a unidade na igreja. E para isso eu preciso exercitar o meu dom. Paulo vai falar isso, nós somos um corpo. Nós somos uma edificação e todos os membros do corpo têm a sua função. Todas as partes de uma edificação têm a sua função. Então, quando a gente não cumpre a nossa função, a gente deixa de fazer o quê? A vocação e o chamado da unidade na igreja. Seja pacificador naquele conflito que todos evitam. É importante que a gente possa encarar de frente os conflitos. Os conflitos não são para gerar mais conflitos, mas encarar o conflito é para gerar o quê? A paz. Lembra que a gente falou isso? A paz. Paz com todos. Mas para isso a gente não pode ignorar que existe um conflito. A gente precisa fazer o quê? Ir lá e resolver esse conflito. O conflito por si só não se resolve. Ele vai ser resolvido na medida em que eu fizer o quê? Encarar esse conflito. E por último, sirva alguém sem esperar reconhecimento. A gente é bom para receber, não é? Não é bom sentar aí e ficar recebendo? Não é legal? É muito bom isso, mas é melhor ainda que além de receber, que a gente possa também dar. Não precisa ser uma pessoa que você conheça, não. Pode ser uma pessoa que você não conheça. Vá lá e dê alguma coisa. Mas o que eu posso dar? Dá um sorriso. Já parou para pensar que um sorriso ele impacta muita gente? Já parou para pensar que um aperto de mão, um abraço? Já parou? Eu tive uma... Hoje é o dia das histórias minhas, né? Hoje eu tive uma experiência de... Estava também numa viagem missionária. E aí eu estava mal, assim, estava doente. Era um lugar assim, muito ensolarado.
eu ia almoçar todo dia na casa de uma pessoa, né? Para as pessoas, para eu conhecer e fazer aquela coisa da unidade mesmo, né? E nessa casa era um pouco mais, assim, monetariamente era um pouco mais robusta, né? Tinha um pouco mais de dinheiro, assim, essa família. E aí tinha sorvete nessa casa, né? A gente almoçou lá e tal, não sei o que, aí tinha o sorvete. Só que o sorvete atacou minha garganta. Aí eu fiquei com febre e tal, eu fiquei mal, não sei o que. Só que eu pregava lá nessa viagem, eu pregava todo dia à noite, né? E aí eu falei, pastor, hoje não vai dar não. Ele falou assim, meu amigo, você não pode deixar de pregar. Não sei o que, todo mundo vai tá lá, está esperando você, o missionário que veio de fora, não sei o que, tá lá. E eu falei, cara, foi uma das foi assim, se não a maior, foi uma das maiores experiências que eu tive assim, com Deus, assim, né? Primeiro porque eu cheguei assim mal, e aí tinha o Rito, né? Tava comigo assim, e falou assim, cara, você não tá bem, né? E a gente ficou bem amigo, assim, né? Você não tá bem. E assim, ele nem perguntou nada, ele já veio assim, já abraçando, já orando por mim. Ele não perguntou porque eu tinha que eu não estava lá, ele já viu que eu não estava bem, e já colou assim, e já foi orando. Olha que interessante, né? A gente faz isso. Isso é unidade, isso é promover unidade. Você olha para o outro, você sabe o que está acontecendo, mas você vê que o outro não está muito bem, ora por ele. Você vê que está muito feliz, vai lá e se alegra e ora porque ele está feliz também. A gente faz muito pouco isso. A gente cuida muito pouco um dos outros. Isso é promover unidade, né? A unidade não é um conceito bonito. A unidade é uma decisão diária. E a gente precisa começar agora. Não deixa para começar depois. E Paulo aqui escreveu, por meio da inspiração do Espírito Santo para nós, que a gente precisa ser unido agora, ser unido já, promover essa unidade nesse momento. Promover a unidade hoje, amanhã, no outro dia, todos os dias é necessário que a gente promova essa unidade. A gente precisa construir. Isso vem de Deus. Se a gente não sabe como, peça ao Senhor que te oriente para como ter unidade. Que Ele vai te dar várias estratégias, Ele vai nos dar várias estratégias. Mas a gente precisa reconhecer que não é um conceito somente a unidade, mas ela é uma prática diária que a gente precisa viver isso todos os dias. Amém? Baseado nessa unidade, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma grande corrente humana, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos louvar e exaltar o nome do Senhor com aquele cântico muito antigo e conhecido que se chama Corpo e Família.
Que Deus esteja nos abençoando, derramando a sua graça sobre as nossas vidas. Bruno, família, muito obrigado aí pela sua presença. Você pode contar conosco aqui, tá bom? Lembrando que na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso culto de oração e logo depois o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que fala da nossa unidade, Senhor, que fala do vínculo da paz, Senhor. Ó Pai, que nós possamos ser humildes, ó Pai, e buscar no Senhor a nossa unidade, Senhor. Somos corpo, somos família. Que nós possamos, Senhor, através da nossa unidade, através da nossa comunhão, cheios do Espírito Santo, dar testemunho de Ti, Senhor. Que esteja abençoando o Teu povo, Senhor, diante das decisões que haveremos de tomar durante essa semana. Traga-nos de volta, Pai, na quarta-feira, para o culto de oração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus nos abençoe. Bom descanso a todos.